Fala pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês algo que eu não sei se vai servir para todo mundo, talvez seja uma dica de liderança para pessoas específicas que têm uma sensibilidade mais aguçada. Eu vou compartilhar algo que eu aprendi na minha vida e que depois eu vi repetidas vezes acontecendo com clientes, tá? Existem pessoas que são naturalmente mais sensíveis ao outro, né? São pessoas que, às vezes até durante a, a fase de criança ou de adolescente, sentiam algumas coisas e com aquilo que sentiam, se sentiam meio ameaçados. Eu não tô falando de coisas reais, tá, gente? Tô falando de percepções. Crianças e adolescentes, perdão, às vezes um pouco mais sensíveis ao ambiente. E daí essas pessoas crescem, elas vão para o mercado, começam a trabalhar e elas se veem várias vezes sem perceber, se sentindo ameaçadas. Então são pessoas que naturalmente tendem a perceber que tem algo no ambiente e antecipar. O que será que o outro está pensando? O que será que está por trás do que o outro está fazendo? E são essas pessoas que se modelam excessivamente por essa sensibilidade. Só que porque essas pessoas não têm treino e não aprenderam que isso pode ser um recurso, normalmente essa sensibilidade, como ela está no âmbito automático, ela traz uma percepção de ameaça. E aí a gente sabe que um cérebro que se sente ameaçado, ele tende a entrar no movimento de bater ou correr. Então são pessoas que naturalmente ou se tornam mais introvertidas, ou pessoas que se tornam mais reativas. E daí, o que eu aprendi e o que eu vejo muito acontecendo é que quando as pessoas percebem que isso é o sinal de que elas têm uma percepção ao outro, de que elas têm uma leitura do outro talvez mais aguçada, e elas passam a treinar muito menos a olhar isso como um sinal de perigo, de risco, e começam a olhar isso muito mais como um recurso que elas têm para perceber o outro, como o outro funciona, o que está acontecendo com o outro, para que então elas possam ser mais inteligentes nessa relação, isso muda o jogo. Outro dia eu pensei em trazer essa dica, porque outro dia eu estava lidando com um cliente que está passando justamente por essa virada de chave, e ele foi muito legal, porque a gente estava conversando e ele trouxe um entendimento que eu sinceramente não lembro se a frase foi dele ou foi minha, mas foi uma forma muito legal de se colocar. É sair de permanecer lendo o pensamento do outro, antecipando o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, né, naquele sentido de me proteger, e passar a ler o outro, a perceber como o outro funciona, o que dói para ele, o que ele precisa, para então ser mais inteligente para modular a relação, a comunicação e impactar no final das contas na produtividade. Gente, compreender o outro, ler o outro e saber o que fazer com isso são aspectos fundamentais da inteligência emocional. E eu sempre faço a ressalva de que inteligência emocional, saber ler o outro e gerenciar as relações, tem que vir embrulhada em caráter, em boas intenções. A intenção em gerar o ganha-ganha, porque senão vira manipulação, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é se você é uma pessoa que está acostumada a, sabe, ser sensível ao ambiente, se sentir às vezes talvez assustado ou um pouco preocupado, né, com a percepção que você tem ao seu redor, começa a perceber o que essa sensibilidade te diz sobre o outro, quem ele é, do que ele precisa, como ele funciona melhor. E começa a usar essa sensibilidade muito menos para se proteger e muito mais como um recurso muito poderoso para maximizar, potencializar relações, comunicações e produtividade. Mesmo que você não seja uma pessoa que possa aproveitar essa dica para si mesmo, talvez você como líder tenha pessoas na sua equipe que tenham essa sensibilidade. E talvez com essa dica você possa compartilhar com essa pessoa para que ela aprenda a mudar essa chave e usar não como um fator de fraqueza, mas muito pelo contrário, como uma força que vai gerar potência, que vai gerar produção, que vai gerar aliança, tá bom?
Essa é a dica de hoje. Qualquer coisa a gente tá por aqui. Até a próxima. Tchau!